Depois de 84 anos, ela voltou. Sim, estou de volta. Castigo do monstro. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todos os... Está de volta o Resenhas na Pia, depois de 84 anos. Voltei aqui, vou começar a gravar de novo. Os livros que eu li, resenhando pra vocês aqui enquanto eu lavo a louça, faço alguma coisinha. E tudo bom. Pra quem não me conhece, sou o Lucas, sou livreiro, poeta, estou com um livro novo aí, Gritos Noturnos, com a data de lançamento agendadíssima para o dia 13 de junho lá na livraria onde eu trabalho, na Livros. E bora pra resenha então. E para marcar esse início, já comecei com um livro que eu gostei muito, mas muito mesmo, que é Amanhã Tardará, do Pedro Jucá. Gente, que livro mesmo, está todo marcadinho aqui, ó. Lindíssimo. Já começa pela capa, pelo capricho da edição. Saiu pelo selo Tusquets, que é um selo da Planeta de Livros. O livro está assim belíssimo, mostra a carinha do Pedro aqui. Pedro é poeta. E já vou falar mais para vocês sobre o livro aqui. Vou me preparar para começar a lavar a loucinha aqui. Vou deixar ele bem aqui em cima, está longe, mas pelo menos ele está visível de alguma forma. Começando, gente, pelo começo, o Pedro, você percebe que ele é um poeta pela escrita, pela forma que o livro é escrito. É muito bem escrito. Tem essa poética de quem vem da poesia. Acho que é muito interessante na literatura como a gente consegue captar quem é da poesia, porque a prosa ela vem carregada de um lirismo, uma forma de escrever as coisas de uma forma muito bonita. Felizmente não li o do Pedro, de poesia, mas já fui no que estão mais falando, né, que é o romance dele, e assim, belíssimo. Eu amo, é até difícil, sim, porque eu amo romance de formação, e ele é romance de formação, então quando eu vi que era um romance de formação, de um cara gay, eu fiquei, gente, esse livro é pra mim. Aí logo que chegou, eu já separei o meu, comprei, e ficou ali na parado. Inclusive estou com mais de 30 livros ali na fila para ler. Enfim. E aí eu comecei a leitura, acabei algumas coisas que eram mais necessárias, que eu tinha questões aí para fazer, para resolver. E aí eu comecei, finalmente cheguei e comecei a ler. Gente, uma pedrada atrás da outra. O livro é tão bem escrito, a narrativa é tão envolvente, e a gente vai acompanhar o Marcelo, que é o protagonista, desde pequenininho. E ele descobrindo a sua sexualidade, ser gay numa cidade pequenininha. E ele está retornando, né? É um livro meio de memórias. O Marcelo já é um cara mais velho, ele já fez a sua vida, a gente sabe que ele está estudando no exterior, e ele voltou para o Brasil por algumas questões aí que só você lendo o livro para você descobrir, que eu não vou te contar, lógico que não, vou deixar para vocês esse gostinho para que vocês também tenham vontade de ler, e vocês vão descobrir porque ele retornou ao Brasil, e ele tem algumas questões com a irmã dele, com a Nini, que é o apelido dela, agora esqueci o nome dela, mas eles chamam sempre ela de Nini, e é interessante como esses apelidinhos vai aproximando a gente, que é leitor, dos personagens. Não é mais a irmã dele, nossa, como é que ela chama? Esqueci o nome dela agora. Mas o Marcelo chama a irmã de Nini, e pra mim ela é a Nini, ela se tornou essa persona próxima. Então, essa questão da literatura também, que é bem interessante, de trazer esses apelidinhos pra gente se aproximando do personagem. Você se aproxima de todos, de alguma forma, porque você passa um tempo ali com eles, né? Você acompanha muita coisa. E é isso, a mãe dele é professora, o pai dele é agricultor, tem o Ourives, que é o rio que passa bem próximo da casa deles. E esse rio transborda em um dado momento, e eles perdem tudo, eles precisam recomeçar a vida deles, literalmente, assim, do zero, né? Vide aí tudo que aconteceu lá em Santa Catarina, no sul do país, aliás, perdão. Muita gente perdeu suas casas, perdeu tudo, né? Muito triste isso. E passa essa história no livro, e ele acaba indo morar com a avó. Mora a avó, a tia, um tio. Essa avó dá vontade de socar a cara dela. Ela é bem cretina, tá? Eu gosto dos personagens cretinos que fazem você sentir raiva. E é legal esse polo de diferença, que geralmente a avó é doce, parará, e ela é bem cretina mesmo, dá vontade de dar um safanão na avó dele, porque é uma mulherzinha intragável. E essa é a parte boa da literatura. E o que eu gostei muito, que geralmente vó, a gente fica com aquela coisa, ai, a avó é tão maravilhosa, tarará. E ele traz esse choque de que não, a avó dele é insuportável. E ele tem um tio, eu esqueci o nome do tio dele,
E o Marcelo começa a sentir certa atração por esse tio. Um dia ele sai com o cachorrinho dele, que é maravilhoso também, gente, a relação dele com o cachorro. Eu achei que eu ia chorar, porque toda vez que tem animal, quando acontece alguma coisa com o animal, não adianta, eu tô lá com a boca aberta chorando. Mas, curiosamente, eu não chorei. E é legal porque tem um paralelo com esse cachorrinho que ele tem lá no passado e com a gata de quando ele retorna para casa dos pais. O pai tá bem doente, tá bem debilitado. E a gata tá meio largada e ele tem todo esse cuidado com a gata, assim, conforme a história vai se desenvolvendo. A gente vai vendo o processo de desenvolvimento dessa gata aí. Então é legal esse paralelo entre presente e passado. O passado é o cachorrinho que tá sempre acompanhando ele nas aventuras dele, ali pelo vilarejo, pelo lugarejo onde eles moram. E um dia ele vai passear com o cachorro, começa a explorar a propriedade da avó, que é muito grande, tarará, ele vai ouvindo barulho de riacho, e ele encontra o tio desse riacho. Óbvio que ele se esconde, e ele vê coisas ali que vão provocar, vão instigar o Marcelo lá, tipo, o que está acontecendo aqui? E a Faba, leiam que vocês vão descobrir o que ele estava fazendo lá, esse tio. E o que o Marcelo, como o Marcelo corresponde, né? E ele sente, começa a sentir uma atração por esse tio, né? Não, aí, gente, uma coisa muito importante que, né? Sempre tem uns moralistas de plantão que vão bater aqui, nossa, mas tem, é, tem pedofilia no livro, e tipo, não. É ele entendendo que ele vendo um homem nu, ele sente desejo, algo acontece com o corpo dele, com as sensações dele, e ele vai tentar entender essas sensações, né? Tanto que ele quer se aproximar do tio, ele quer sentir a pele do tio dele, assim. Mas, assim, é isso que eu posso dizer. Acontece coisas com esse tio, que assim, arranca esse coração. E aí o Marcelo vai crescendo, a irmã dele começa a namorar, e eles começam um certo distanciamento. E é muito bonito porque eles têm uma relação tão linda. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro em que os irmãos tinham essa relação tão próxima. E que me emocionou. Acho que a emoção não veio com o cachorrinho dele, que eu jurava que viria, mas com a irmã, em algumas situações assim, eu tava sempre com o olho cheio de lágrimas, falando assim, gente, que relação mais bonita entre esses dois, e como é dolorido para os dois esse distanciamento por questões que vão acontecendo ali da vida deles, que eu não vou contar. E o Marcelo, nessas andanças dele também, ele acaba vendo outras coisinhas aí, que a gente sabe bem que acontece. Quem é garote aqui vai saber essas questões de broderagem que acontecem entre homens héteros, que eles não são gays, eles realizam, mas praticam broderagem, né? Que é uma nova modalidade que está aí para quem não é gay e quer se aventurar com outro homem. Enfim, ele começa a catar algumas coisas ali e ele começa a ver pessoas bem interessantes frequentando esse ambiente de broderagem. Fica no ar, quer descobrir? Leia o Amanhã Tardará. Então, assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês? Amanhã Tardará é um livro pra quem gosta de boa literatura, gosta de romance de formação, você vai acompanhar o protagonista desde a infância até a fase adulta. E o final, vocês não estão preparados. Eu não estava preparado. Levei, assim, um baque que, tipo assim, Pedro Jucá. Yes, Queen. A gata entregou um final, e daí você vai entender essa quebra, uma outra quebra que existe, porque você acha que tem uma quebra ali de relação dele com a irmã, do Marcelo com a irmã, com a Nini, que vem de um lugar, e de repente ele te entrega o plot do livro. E aí é uma coisa assim que você fica assim, meu Deus do céu, não acredito que é isso que está acontecendo. E sim, aconteceu. Ele entrega, você fica totalmente envolvido. O livro que acabou, eu fiquei assim, gente, sério, foi isso mesmo que aconteceu. Babado o livro. Muito bom. Vou pegar um trechinho aqui pra ler pra vocês. Gente, tem tantos trechos bonitos aqui, fica até difícil. Tem um que é ele com o pai, e que é uma questão muito pra quem é homem gay, essa questão da pessoa com o pai, né? Eu me vi muito no Marcelo aqui, e algumas vivências, não sendo exatamente aquela, mas tem uma cena que o pai tenta fazer ele virar homem, né? Que é bem pesada. E ao mesmo tempo tem muito afeto. Então eu fiquei muito se eu trazia essa ou se eu trazia essa outra aqui, mas essa outra, além de marcar, eu marquei até a página, que é dele com a irmã. Então eu decidi trazer esse trecho para vocês sentirem um pouco desse carinho que um tem pelo outro, como é bonito. E, por favor, leiam em algum momento, abram um espaço na lista de vocês. Leiam Amanhã Tardará. Essa capa
Muito bonito. Um texto, gente, tão bem escrito, mas tão bem escrito. Ele é advogado também, né? Tava até vendo Até vendo não, já faz um tempo eu vi o podcast dele com o Bookster, inclusive conheci o Bookster, uma gracinha, gente, que ser humano maravilhoso. E aí o Bookster tava comentando que ele é advogado. Então, traz esses elementos que você vê que o léxico que ele usa aqui, o português muito bem empregado, palavra, falei, gente, não ouvi essa palavra na minha vida. E ele emprega aqui e não deixa aquele texto cansativo, chato, exaustivo, mas cabe aqui no personagem, quem ele se torna. Né? Não vou contar pra vocês quem ele se torna, vão ter que ler pra descobrir quem é Marcelo, qual é o processo de vida dele, o que acontece lá no final, que rompe essa ligação tão bonita dele com a irmã, tá? Mas sem delongas, vou ler o trechinho pra vocês aqui. Desperto, eu disse que sim. Ela encomendou com um suave, mas só na nossa mesmo. E eu fiquei sem entender, o que baixou minha guarda para o ataque às minhas costelas. Tentei me esquivar, mas me enfraqueci de cócegas de amor. Na última fotografia do casamento de minha irmã, eu e Mimi saímos agarrados em um abraço meio de lado, os olhos transformados em 2 riscos, a boca escancarada, a musculatura do rosto doía de tanto rir. Por muitos anos, foi aquela a fotografia que primeiro se viu ao se entrar na casa de minha irmã. Era uma espécie de amuleto do qual, depois dos acontecimentos que levaram à ruptura de nossa relação, não se teve mais notícia. Sumiu da mesma maneira que depois de um tempo foram sumindo todas as fotos de seu casamento. Gente, pelo amor de Deus, leiam Amanhã Tardará. Se você leu, comenta aqui. Se você não leu, ficou curioso, com vontade de ler, por favor, comenta aqui. Ou se você leu, volte aqui e fala, nossa, vi seu vídeo, fico com vontade de ler lá ali e venha deixar seu comentário, tá? Muito obrigado, gente. Beijo, cara. Maravilhoso. Aguardando os próximos, porque, assim, se você publicar bolo de remédio, eu quero ler, tá? Beijo, gente. E até a nossa próxima resenha na Pia.